Em nossa saga pelo livro de Jeremias, hoje nós vamos refletir no capítulo 31, versos 1 a 14. Então, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, versos 1 a 14. O texto passará aqui em nossa tela como legenda, mas é muito importante que, se você tiver Bíblia, você abra, leia. Nós vamos voltar aos versos muitas vezes para meditarmos neles. Por isso, se você puder, acompanhe através da sua Bíblia o texto de Jeremias, capítulo 31, versos 1 a 14, e que o Senhor nos auxilie e nos guie na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva Senhor o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes. E o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Antes de compreendermos as lições desse texto para nós precisamos recapitular o que Jeremias escreveu até aqui. Algumas coisas que nós temos visto desde o primeiro domingo de agosto. O livro de Jeremias, meus irmãos, começa com Deus chamando esse sacerdote para ser um profeta e mostrando que ele tem uma dupla vocação. Ele foi chamado para ser profeta, para falar e mostrar a palavra de Deus para o povo de Israel e de Jerusalém, mas também separado como um profeta às nações. Além disso, Deus disse que ele foi separado para arrancar e derrubar, mas também para plantar e construir. Em outras palavras, Jeremias vai acusar Israel e avisá-los do julgamento vindouro de Deus. Mas ele também tem uma mensagem de esperança para o futuro.
Do primeiro capítulo até o capítulo 24 desse livro, nós temos uma coleção de escritos de Jeremias antes do exílio. E a ideia central dessa parte é que Israel rompeu a aliança de Deus, a aliança com Deus de várias maneiras, e pouco a pouco eles foram adotando a adoração de todos os tipos de deuses cananeus, construindo santuários por toda a terra. Como nós vimos na semana passada com o pastor José Roberto, havia uma falsa adoração acontecendo no templo, porque eles iam, apresentavam os seus sacrifícios, pediam perdão a Deus, mas iam em outros templos também. E Jeremias teve a missão de pregar um anúncio muito impopular. Por causa disso, Deus estava preparando e enviando o grande império da Babilônia para invadir todo o território e levá-los cativos, para punir o seu povo. Daí então, dos capítulos 25 a 29 de Jeremias, nós somos informados da experiência que o profeta teve e como ele foi totalmente rejeitado pelos seus ouvintes. E além disso, nós também vemos o ataque proveniente da Babilônia em Israel e as suas consequências. O povo sendo levado para o exílio e Deus orientando que onde quer que eles estivessem, que eles continuassem a sua vida, porque o exílio ainda duraria 70 anos. Nós vimos isso com o pastor Alisson também. Então chegamos nos capítulos 30, 31, 32 e 33, que aparecem aqui no livro como uma espécie de um Monte Everest, digamos assim, do livro de Jeremias. O ponto mais alto desse livro. Os teólogos, inclusive, costumam chamar esse trecho de o livro da consolação, porque nesses capítulos o profeta traz uma mensagem, uma coleção, na verdade, de mensagens de esperança para o futuro de Israel, ensinando que Deus não abandonaria o seu povo. Em vez disso, ele renovaria a sua aliança com eles e transformaria o seu coração. É assim que nós chegamos ao capítulo 31, onde Deus, através de Jeremias, anuncia o retorno do exílio, com uma linguagem exuberante, como nós lemos. Mas vejam, meus irmãos, eu quando leio esse capítulo, penso que parece que existe alguma coisa errada aqui. Parece que alguma coisa não bate tão bem. Porque ele prevê o retorno do exílio, que realmente aconteceu, mas ele também prevê algumas circunstâncias e situações que não aconteceram. Por exemplo, veja o versículo 12 comigo novamente. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Mas quando nós lemos os profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias, Malaquias, quando nós lemos os livros históricos de Esdras e Neemias, nós vemos que não foi bem assim. O templo estava destruído, as muralhas também, a corrupção continuava, havia exploração dos pobres, o povo não ligava para Deus, na verdade, a vida religiosa do povo continuava aos frangalhos. Esta harmonia prevista aqui então, não foi cumprida. Então, de duas uma. Pode ser que Jeremias talvez estivesse exagerando na sua descrição, para ajudar aí na expectativa do povo, né? O que não me parece o caso, porque quando Jeremias fala sobre o pecado do povo, quando ele confronta os líderes de Israel, quando ele fala sobre as consequências e sobre o exílio, ele não exagera. Ele foi bem assertivo ao descrever o que estava acontecendo. Então, ele não tinha por que exagerar ao prever o retorno.
ao prever essa restauração. Mas uma outra possibilidade, e eu iria por aí, é que Jeremias não está falando apenas do retorno do exílio. Ele está falando de algo um pouco mais distante. Porque, como eu disse, essa profecia se cumpriu em parte ali no ano 538 a.C., quando o povo retorna do exílio, mas ela não foi cumprida plenamente, em toda a sua potencialidade. Jeremias, então, está profetizando coisas para além do retorno do exílio, para um futuro ainda mais distante. Como é que nós chamamos esse tipo de profecia, meus irmãos? Esse tipo de promessa que vai se cumprindo pouco a pouco, de tempos em tempos. Profecias prolépticas. Nós reformados adoramos uma palavra mais difícil, né? O Marcelo esse semestre vai dar aula para a classe de catecúmenos, né? Naquelas igrejas mais antigas, a gente ajoelha no genuflexório. Ali atrás, se você quiser devolver os seus dízimos e ofertas, você pode depositar no gasofilácio, né? As nossas eleições são feitas em segundo escrutínio. Tem aqui mais uma palavra difícil para você. Nós temos promessas ou profecias prolépticas. Promessas que são, ou melhor, que não são cumpridas todas de uma vez. Elas têm vários cumprimentos ao longo do tempo, vão acontecendo por partes, muitas vezes se repetindo ao longo da história até o momento final no futuro, onde aí sim elas se cumprem de uma vez por todas. Quer um exemplo de uma promessa proléptica? Lembre-se da promessa de Deus a Abraão: farei de você uma grande nação, darei a você uma descendência tão grande quanto a areia do mar. Essa promessa se cumpre primeiro lá no Êxodo, quando o faraó percebe que o povo hebreu estava ultrapassando os egípcios em número. Se cumpre plenamente, efetivamente, em Cristo Jesus, que segundo o apóstolo Paulo ele explica na carta aos Gálatas, é o descendente de Abraão. E continua se expandindo à medida em que nós, que somos filhos de Abraão pela fé, continuamos nos multiplicando. Vocês acabaram de presenciar um cumprimento da promessa de Abraão. Outra promessa proléptica, Deus prometendo que habitará com o seu povo. Como é que isso se cumpre? Primeiro, de maneira mais tímida, no tabernáculo, enquanto o povo andava pelo deserto. Depois, no templo. Depois, efetivamente, em Cristo Jesus. O apóstolo João diz que o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Se expande com o envio do Espírito Santo e culmina com o novo céu e nova terra, quando Ele habitará conosco sem nenhuma barreira sequer, e o veremos face a face. Então, meus irmãos, Jeremias está falando aqui desse tipo de promessa. Ele está falando de algo que se cumpriu, mas ele está se referindo também a algo muito maior no futuro, numa nova realidade, onde o seu povo viverá para sempre, de maneira plena. Jeremias está falando aqui do céu, ou se você quiser ser um pouco mais específico, do novo céu e nova terra. O anúncio de uma realidade restaurada, sem os efeitos e maldições do pecado. Um futuro que Deus está preparando para você e para mim, e que nós estamos cantando desde o início do culto. Eu quero falar sobre esse futuro a partir de 3 aspectos aqui no texto de Jeremias. Primeiro, o que Deus está nos prometendo. Segundo, por que Ele está nos prometendo isso. E terceiro, como Ele garante que nós estejamos no céu com Ele. Então, em primeiro lugar, o que Deus está nos prometendo? Qual é essa realidade futura?
Vamos ver aí no texto, final do verso 2, eu irei e darei descanso a Israel. Descanso é uma palavra que resume essa realidade que Deus está preparando para nós no futuro. Um lugar de descanso. Lembre-se que descanso não significa ociosidade. Descanso tem a ver com um estado em que o seu corpo e a sua mente não se sentem sobrecarregados, não se sentem exaustos. Tem a ver com um estado onde nós poderemos desfrutar do fruto do nosso trabalho, desfrutar da bondade de Deus de maneira plena sobre nós. E o que nós vemos aqui é que Deus expande e explica esse estado de descanso, como será esse descanso, nos versos 4 e 5. Ou melhor, 4, 5 e 6. Primeiro, Deus utiliza uma linguagem de reconstrução. Ainda te edificareis e serás edificada. Essa repetição, edificareis e serás edificada, serve para enfatizar, para dar uma certeza dessa restauração que abrange muito mais do que reformar ou construir paredes novas. Abrange uma restauração de toda a estrutura social, econômica e religiosa da terra. Uma segunda cena aqui nesse texto retrata a alegria que será sentida pelo povo quando for restaurado a terra. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. O céu como um lugar de festa, de comemoração, de alegria. Uma terceira cena apresenta a fertilidade da terra prometida. Verso 5. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. O que nos dá a entender que tanto o campo quanto a cidade serão restabelecidos. Eu falei agora há pouco que descanso é diferente de ociosidade. Pois bem, aqui está um dos versículos que nos indicam isso. Haverá trabalho. Não sei se essa é uma notícia ruim para você, mas haverá trabalho. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Mas, diferentemente da nossa realidade atual, meus irmãos, que é afetada pelo pecado, o trabalho não vai nos trazer fadiga. Nós conseguiremos desfrutar de tudo o que nós produzirmos. Em outras palavras, segunda-feira não vai ser um problema para a gente. Sexta-feira a gente não vai estar exausto. Assim como no jardim do Éden, antes da queda, no céu, nós iremos trabalhar e nos aproveitar integralmente do que o nosso trabalho produz. No verso 6, o profeta nos apresenta uma outra dimensão vital da comunidade restaurada. Há um retorno à verdadeira adoração ao Senhor. Os desvios religiosos do passado não farão parte dessa nova comunidade que Deus está preparando. Veja aí no verso 6, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião ao Senhor nosso Deus. Jeremias está aqui se referindo aos atalaias da sua época, aqueles que naquela época esperavam, ficavam vigiando a lua, porque no primeiro momento em que a lua nova aparecesse, eles anunciavam que estava na hora da festa, estava na hora do povo se reunir para cultuar ao Senhor. E aqui eles estão posicionados em lugares altos, para que nada atrapalhe a visão deles, para que eles possam dar essa notícia precisa. Note também no verso 8, Deus falando que as limitações físicas não vão impedir o retorno do remanescente. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto em grande congregação voltarão para aqui. O convite de Deus para desfrutarmos do novo céu e nova terra se estende até mesmo aos mais desamparados, aqueles que naquela época não seriam considerados os mais capazes, os mais aptos a andarem longas distâncias e irem para
ou melhor, voltarem para a terra. Aqui há uma descrição do cuidado de Deus com os mais vulneráveis, o retrato de um povo ao qual o seu Senhor divino protege cuidadosamente e restabelece como aqueles que são importantes para eles. Ao mesmo tempo, lembre-se de que eles não continuarão assim. Lembrem-se que nós estamos falando da restauração de todas as coisas. Jesus, quando anuncia a sua missão no início do seu ministério, lê o livro do profeta Isaías, e um pouco depois ele manda dizer a João Batista que os cegos estavam vendo, os paralíticos estavam andando, os leprosos estavam sendo purificados, os surdos ouviam, os mortos eram ressuscitados. Havia uma restauração da saúde física. Paulo, em 1 Coríntios 15, fala sobre o corpo incorruptível que nós teremos no céu, um corpo perfeito, sem limitações, sem doenças, sem fragilidades. Além disso, aqui no texto de Jeremias, verso 9, Deus descreve que o seu povo será guiado por um caminho reto em que não tropeçarão. Isso aponta para uma experiência renovada do seu amor, um estado em que o pecado não estará presente nem nos afetará. Citando Paulo mais uma vez, nós teremos um corpo espiritual, ou seja, uma vida totalmente guiada e orientada pelo Espírito de Deus, sem a influência do pecado. E todo esse estado restaurado, perfeito e harmonioso do novo céu e nova terra, são resumidos aqui por Jeremias, nos versos 12 a 14. Eu vou ler mais uma vez e eu quero que você note como há um anúncio aqui de uma prosperidade material, emocional e espiritual. Verso 12: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Depois de olharmos então com atenção o que Deus está preparando para nós, um segundo aspecto presente aqui no texto de Jeremias é por que Deus está fazendo isso. Deus nos promete uma realidade transformada e restaurada, cheia de harmonia e prosperidade material, física, emocional, espiritual, por causa de si mesmo, por causa do seu caráter. Ele não nos promete o céu porque Ele fica com pena de nós. Ele não nos promete essa realidade transformada porque nós merecemos, ou porque nós andamos certinho e conquistamos o direito de termos isso, de morar com Ele nessa nova realidade transformada. Não, meus irmãos, Ele nos promete o céu porque Ele é Deus, e como Deus, Ele não nega a si mesmo, Ele não nega o seu próprio caráter, os seus atributos. E isso pode ser percebido nesse texto, primeiro pela repetição do nome de Deus aqui. Note aí que em 14 versículos, 10 vezes aparece Senhor com letras maiúsculas. O nome pessoal de Deus, o Yahvé, o Deus da aliança, o grande eu sou. O nome que aponta para um Deus que é presente, que é libertador, que é salvador. Aquele cujas promessas, cuja palavra e cujo plano para o seu povo escolhido não mudam. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O Deus que é sempre presente, imutável, o fiel Senhor
da aliança. Esse Senhor, Yahvé, nos chama de Pai. Verso 9. Porque eu sou Pai para Israel. E como nós já lemos tantas vezes aqui na Bíblia, o próprio Jesus nos lembra disso, né? Qual dentre nós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se o filho lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra? Se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vimos que Ele é o Senhor da aliança, o nosso Pai. Nós temos também a certeza dele dizendo que é o nosso pastor, no versículo 10. Aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. E aqui é impossível nós não lembrarmos das palavras de Davi no Salmo 23, quando diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que Ele nos fará repousar em pastos verdejantes, nos leva para junto das águas de descanso, refrigera nossa alma, nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse Senhor é o que diz para nós, no verso 3. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Essa é a base da aliança de Deus conosco. Um amor comprometido que vem dele, um amor pactual que age perpetuamente para o bem do seu povo. Não depende do quanto nós amamos, não o quanto nós fazemos, não o quanto nós realizamos ou somos bonzinhos, mas o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos atrai, o quanto Ele nos alcança pela sua misericórdia. Não depende, como diz Paulo, de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua compaixão. Porque Deus, que é rico em misericórdia e amor, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos salva pela sua graça e nos convida para vivermos em comunhão perfeita e eterna com Ele, no novo céu e nova terra que Ele está preparando. Em terceiro lugar, como Ele nos garante que faremos parte dessa nova realidade transformada, dessa criação restaurada? A resposta está no verso 11. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Redimir é pagar um preço pela liberdade de um escravo. O texto de Jeremias então nos diz que sermos reunidos com o povo do Senhor e vivermos num lugar onde Ele renovará todas as coisas, só é possível porque Ele pagou o preço pela nossa liberdade. Nós que éramos escravos do pecado, nós que seguíamos as nossas próprias paixões da carne, Ele nos tirou da escravidão. O povo, os primeiros leitores de Jeremias, viram isso acontecer de maneira efetiva, de maneira palpável, quando eles foram enviados novamente para Jerusalém, em 538 a.C. Mas lembre-se, nós estamos tratando aqui de uma realidade muito maior. Deus pagou o preço para que nós fôssemos libertos de nossa escravidão e assim nos chama para junto dele. Como isso acontece no âmbito espiritual, a lei de Deus prevê uma condição para que isso aconteça. Para a nossa redenção, era necessário um preço muito alto, um sacrifício. E esse sacrifício precisava de ser de um homem, uma pessoa igual a mim e a você, um ser humano, alguém que nos representasse, alguém que nos substituísse. E ao mesmo tempo, essa pessoa
precisava ser Deus. Porque somente o próprio Deus conseguiria resistir à sua própria ira e vencer a morte. Assim, meus irmãos, a Bíblia e o desenvolvimento da história da redenção vão nos mostrar que Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem, é essa pessoa em quem as promessas de Deus para o seu povo se cumprem. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas o seguinte: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Somente através da fé em Cristo, nós temos não só a redenção dos nossos pecados, mas também a garantia de que viveremos para sempre no novo céu e na nova terra, onde habita justiça. O anúncio do profeta Jeremias nos chama a responder o chamado do Senhor e a promessa de um futuro glorioso com grande expectativa, aguardando o momento quando Jesus dos céus voltará. Nós vimos e percebemos então, meus irmãos, que embora nem sempre nos livre do sofrimento aqui em nossa vida, Deus intenta nos fazer o bem. Por isso, lembre-se de uma coisa muito importante: as atuais circunstâncias do povo de Deus não refletem o seu estado final. Nós podemos estar sofrendo, podemos estar passando uma situação muito complicada em nossa família, em nosso trabalho, em nossos estudos. Podemos não conseguir tomar direito a uma decisão, não saber por onde seguir. Podemos estar desesperados muitas vezes. Mas o Senhor nos garante o seguinte: esse não é o fim. Tem grandes coisas preparadas para nós. Deus promete restaurar a criação terrestre. Não haverá distorções na natureza que trazem destruição, como furacões, tornados, inundações, secas, terremotos, pandemias. O paraíso será restaurado. Não haverá qualquer dor, tristeza, sofrimento ou tragédia, porque o próprio Deus habitará com o seu povo. Como nós lemos no início do culto, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E ali não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. A comunhão de Deus conosco não sofrerá impedimentos. Nós poderemos sempre interagir com Ele e adorá-lo da maneira que nós somos criados para fazer. E ali nós experimentaremos o cumprimento efetivo de todos os anseios que nós sempre tivemos. O desejo de conhecer de maneira plena o amor perfeito de Deus, a paz, a alegria, a verdade, a justiça, a santidade, a sabedoria, a bondade, o poder, a glória e a formosura do nosso Senhor. Nós descobriremos que na sua presença há plenitude de alegria, e ali nós seremos saciados com a bondade do Senhor e nunca mais, veja aí no verso 12, nunca mais desfaleceremos. Enquanto isso, o que fazemos aqui então? Verso 7. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo. Com o coração
certo de que Deus está cumprindo o seu plano para a nossa vida, para o seu povo escolhido, nós caminhamos rumo a Jerusalém celestial com essas 3 atitudes. Primeiro, proclamando, falando da obra de Cristo pelo seu povo e na vida de cada um de nós, anunciando que só em Jesus nós temos verdadeira esperança, só nele nós temos garantia de um futuro certo, onde nós poderemos viver de maneira plena. Cristo nos deixou essa missão, fazer discípulos, ensinar pessoas a guardar todas as coisas que Ele nos ensinou, sermos instrumentos do seu amor na vida dos que nós conhecemos. E hoje, meus irmãos, Ele convida a você e a mim para fazermos parte desse futuro glorioso, para desfrutarmos desde já da sua bondade. Aqui, de fato, ainda de uma maneira muito pequena, mas lá, de maneira completa, perfeita. Algo tão extraordinário, que por mais que eu tente descrever para vocês, por mais que nós leiamos todos os versículos da Bíblia sobre o novo céu e a nova terra, creiam, meus irmãos, é só um pouquinho, é só um pequeno vislumbre, uma pequena parte de como será, porque a própria Bíblia nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. E hoje, Jesus Cristo estende as suas mãos e convida você para participar dessa realidade futura. Você que ainda não sabe para onde vai, que nunca parou para pensar nisso, ou que deixa para pensar isso no futuro. Para você que talvez esteja postergando essa decisão, hoje, Jesus Cristo está te convidando para se entregar completamente a Ele, para confiar a Ele a sua vida e receber, não a promessa, mas a certeza, a garantia de que não importa o que aconteça aqui, o seu futuro está garantido com Deus, num lugar repleto das mais ricas bênçãos celestiais, vindas das mãos do próprio Senhor. Não deixe essa decisão para depois. Entregue-se a Ele agora, volte-se para Ele nesse momento. Segundo, cantando louvores, celebrando a salvação que Deus nos proporcionou em Cristo, declarando que Ele é grande, rendendo a Ele toda a glória e honra e nos alegrando por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda irá realizar em nossa vida. Isso é uma das coisas que nós fazemos juntos aqui como igreja do Senhor. Nós já realizamos e temos aqui, mais uma vez, um pequeno vislumbre do grande ajuntamento da glória de Deus, quando pessoas de toda tribo, língua e nação estarão juntos, louvando e adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por fim, orando, suplicando, salva, Senhor, o teu povo. Se você, assim como eu, quer experimentar logo desse lugar de bênção, dessa nova realidade que nós chamamos de céu, precisamos orar, precisamos pedir: vem, Senhor Jesus, chama os teus escolhidos, ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos sal e luz para a terra. Ajuda-nos, Deus, fortalece-nos nos momentos de tristeza. Apressa-te, Senhor, em livrar-nos do mal e do sofrimento desse mundo. Meu irmão, minha irmã, deseje, anseie pela volta de Cristo, deseje essa restauração e peça a Deus para que ela aconteça. Senhor, cumpra o teu propósito na vida do teu povo. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, do apóstolo João, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Que essa expectativa
esteja presente na vida de cada um de nós e nos ajude a enfrentar os difíceis momentos que estamos enfrentando, sempre com olhos nesse futuro transformado. Deus te abençoe.